Olá meus amigos, meus seguidores. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto de interesse geral. Hoje é dia 13 de outubro de 2023. Por que eu estou falando essa data? Porque é importante que eu divulgue essa data para que algumas pessoas não pensem que este vídeo foi feito em data anterior a determinados acontecimentos. E vocês vão saber o porquê. Quero falar para vocês sobre o direito de filhas de militares, de pensionistas e algumas coisas que têm sido feitas no âmbito da administração militar que, no meu ponto de vista, não estão de acordo com a legislação, elas são ilegais, no meu ponto de vista. Mas por que eu estou falando isso? Porque outrora eu trabalhava na administração militar e não é culpa do comandante se ele não recadastra uma filha, uma pensionista, um filho, a mãe, a genitora, o genitor, não é culpa dele, porque existem as portarias, que são documentos internos nos âmbitos administrativos, que devem ser seguidas pelos subordinados. O chefe do DGP faz uma portaria, não cabe ao subordinado dizer que ela está certa ou que está errada, ele tem que cumprir, a obrigação dele é cumprir isso. Então, enquanto eu estava na administração pública, assessorando o meu comandante, eu tinha que fazer exatamente do jeito que estava na portaria. Alguém falou assim, não, mas você sabe que isso é ilegal, mas eu não tenho o poder como administrado de fazer essa ingerência. E assim como o comandante também não tem esse poder para poder descumprir uma portaria, uma norma interna, e até mesmo, enfim, ele tem que seguir aquilo que está previsto na ordem, que a portaria é uma ordem superior para que o comandante, o chefe de seção, ele siga. Mas isso não quer dizer que a portaria ela esteja de acordo com a legislação. E eu quero falar especificamente de pensionista de ex-combatentes, filha de militares que tiveram seus direitos ao fundo de saúde, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, cassados por conta de portarias, mas que essas portarias elas estão ao arrepio do que diz a legislação. Por quê? O que acontece? Nós temos a Constituição, temos as leis complementares, as leis ordinárias, e aí vem a Constituição dos estados, as leis estaduais, vem os decretos municipais, as leis municipais, e os decretos internos eles não podem inovar. O que é inovar? Suponhamos que o Estatuto do Militar diz que é dependente do militar a filha solteira, desde que viva sob o mesmo teto. Aí vem o administrador e ele fala assim, ó, é a filha solteira, mas ela não pode trabalhar. Peraí, a lei está falando alguma coisa que não pode trabalhar? Vai ficar às custas do pai a vida toda? Se a lei não fala, ele não pode inovar, porque a lei deveria falar assim, é dependente do militar a filha solteira desde que não trabalhe. A lei que tinha que falar, e o administrador não pode inovar. E por que eu estou falando isso? Estou sendo tão enfático e eu gostaria que você, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Se você conhece alguém que está nessa situação, compartilhe este vídeo, dê o joinha, dê o like e vamos divulgar isso aí. Por quê? Porque você fica achando, e eu também já passei por isso, eu sou bacharel em Direito. Hoje eu sou bacharel em Direito, lá na frente nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque eu estava cansado de comer na mão dos outros. Então, alguém fala assim, não, você não tem direito. E você, não tem direito, ele falou que eu não tenho direito. Não, mas às vezes ele está cumprindo uma norma que é ilegal. Talvez até ele desconheça que essa norma, ela fere preceitos basilares, legais, mas ele tem a obrigação de cumprir. O comandante tem a obrigação de cumprir, o sindicante tem a obrigação de cumprir, de acordo com o que está lá. Se é legal ou é ilegal, não cabe a ele tem que cumprir aquilo ali. Cabe a quem exorbitou aquela portaria responder, se for o caso, se não for o caso,
é outra esfera, não cabe a nós. Agora, o que cabe a você, a mim, como uma vez prejudicados por ter tido os direitos que outrora tínhamos, caçados, é a situação de nós não ficarmos inertes. O que é inerte? Ah, não tem direito? Tá bom, não tem direito, acabou o negócio. Então não é assim. E você vai o quê? Administrativamente você vai procurar os seus direitos. Aí, administrativamente, você não conseguiu, você vai acionar o judiciário. E por que é importante eu dizer a data, que hoje é dia 13 de outubro de 2023? Porque eu não sou advogado hoje. Então eu posso falar isso com propriedade. 2024, provavelmente eu vou requerer a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e vou começar a atuar como advogado. Mas nesse momento eu não sou. Por isso que eu estou falando para você, porque senão você vai passar assim, ó, ele está fazendo captação de clientela. Não, eu não sou advogado. E talvez eu entre, talvez eu não entre, mas provavelmente eu vou entrar. Aí a partir daí eu não vou mais poder falar esse tipo de coisa porque eu vou estar ferindo a ética. Eu só posso ferir a ética da advocacia, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, no momento que eu estiver inscrito como advogado. Quem não é advogado não fere a ética do Estatuto da Ordem dos Advogados, concorda comigo? É igual o sujeito que ele falta a verdade, se ele for militar, ele transgride a disciplina militar. Se ele não for militar, ele não transgride a disciplina militar. Simples assim. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos ficar atentos para os nossos direitos. Nós vamos falar aqui sobre a Lei Orgânica de Assistência Social, que são aquelas pessoas que têm, por exemplo, deficientes físicos na família e que a renda per capita não atinge a 1/4 do salário mínimo. Tudo isso nós vamos dar algumas dicas e que nós estaremos também em condições de ajudar. Não precisa o sujeito, eu não quero que o sujeito venha fazer isso comigo não, eu só quero ajudar nessa seara, nesse trajeto que você tem direito às vezes a muitas coisas e abre mão do seu direito achando que disseram para você que você não tem direito e é fato consumado. E nem sempre é assim, no direito nem tudo é fato consumado. Às vezes você está sendo levado, por quê? Por uma decisão de alguém que talvez não tenha nem competência para interferir na sua vida. E a Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é só no sentido espiritual. No dia a dia, na vida cotidiana, você vai conhecer os teus direitos e você vai ficar liberto da mão de quem é opressor. Deus abençoe.